Na semana passada nós começamos uma nova série de mensagens. A gente tem o costume de pregar utilizando séries, mantendo o mesmo tema. A última série que tivemos foi baseada nas 7 declarações que Jesus faz no Evangelho de João, falando sobre si mesmo, quando ele diz: eu sou o pão da vida, luz do mundo, uma série de coisas. E a partir da semana passada a gente começa então uma série expositiva, onde a gente vai abordar aí pelas próximas semanas a carta que Paulo escreve aos Colossenses. Filipenses foi no ano passado, e agora a gente está com essa série chamada Tudo em Todos, a centralidade de Jesus na carta aos Colossenses. Então, a gente começou na semana passada no primeiro capítulo, do primeiro verso até o verso 12, e hoje a gente vai seguindo nessa carta para que a gente possa continuar falando sobre Jesus, baseado no texto de hoje. É importante que a gente diga isso, porque é bem possível que a gente ouça pregações numa igreja evangélica, numa igreja cristã. É bem possível que você vá até lá, cante louvores e ouça uma mensagem que seja bíblica, uma mensagem centrada nas Escrituras, uma mensagem pregada na Palavra de Deus, ou no Novo ou no Antigo Testamento, e saia da igreja sem que você ouça falar sobre Jesus. Não sei se você já teve essa experiência, mas é muito comum, por exemplo, você ouvir uma mensagem sobre Davi e sair da igreja procurando gigante para você derrubar, porque a aplicação que fazem é que você é o Davi que tem que derrubar gigante. É muito comum que você saia de uma igreja, depois de ouvir uma pregação, por exemplo, sobre a Arca de Noé, se perguntando com qual bicho você se identifica mais e com qual animalzinho você mais parece, porque não fizeram uma aplicação sobre a pessoa de Cristo. Não sei se eu te frustro com isso, ou se eu te deixo feliz com isso, mas é fato que hoje eu vou falar sobre a mesma coisa que eu falei na semana passada, e também na anterior, e também nas anteriores, a gente vai falar sobre Jesus hoje. Não sei se isso é bom para você, se não é, deveria ser. Mas vamos seguindo. Nesse texto de hoje, não é necessário fazer um esforço muito grande para a gente encontrar uma aplicação que se refira a Cristo. Esse texto de hoje é um dos meus textos preferidos, inclusive, de toda a Bíblia, e na minha concepção, é uma das mais belas descrições que nós encontramos em toda a Bíblia sobre quem é a pessoa de Jesus. Lembre-se, na semana passada falamos muito sobre isso. Você que não teve a oportunidade de acompanhar, eu sugiro que você veja depois nas nossas redes sociais, para a gente não gastar tanto tempo com a mesma coisa, mas a gente falou na semana passada sobre o contexto da cidade de Colossos. O que acontecia naquela cidade, que era uma cidade que fora rica e agora estava em decadência, era uma cidade composta de pessoas de vários lugares, era uma cidade que favorecia o sincretismo religioso, pessoas vindo de vários lugares, anunciando cada um a sua mensagem, e isso estava tornando a igreja uma mistura perigosa. Com isso, falsos mestres observaram nesse fato a oportunidade de ensinarem falsos ensinamentos para essa igreja de Colossos. Paulo ele está numa prisão e ele está escrevendo para esses irmãos, explicando sobre quem é Jesus. Embora seja uma carta, e a gente já tem visto isso, no primeiro e no segundo verso, Paulo está falando sobre remetente, destinatário, um negócio muito peculiar para você que é um pouco mais velho e compreende o que é esse negócio de enviar carta, porque hoje em dia tem um pessoal aqui olhando que não faz a menor ideia do que seja carta. Pegou de e-mail para frente, de Orkut para frente, outros nem pegaram o Orkut. Quando eu falo Orkut, se perguntam o que é isso, mas você que tinha o costume, ou tem ainda, não sei, de enviar cartas, você sabe que tem remetente, destinatário, e esse livro, na verdade, se trata de uma carta. A estrutura linguística de Colossenses, na verdade, é uma carta escrita por Paulo para uma igreja que ele não tinha visitado, mas que estava experimentando uma situação em que falsos ensinos ameaçavam essa igreja. Embora a carta escrita aos Colossenses seja uma carta, uma epístola, esse trecho que nós vamos ler hoje me parece uma linguagem bem poética. A gente vai ler o capítulo 1, do verso 13 ao 23, e parece poesia o que Paulo está escrevendo aqui. Alguns comentaristas sugerem que a palavra-chave desse trecho que nós vamos ler é a palavra primazia, ou em outras versões pode estar traduzida como supremacia. Na verdade, são duas palavras com o mesmo significado, que tem a ver com poder ou autoridade suprema. Quando Paulo diz que Cristo tem a primazia, ele está dizendo que ele tem superioridade absoluta.
ele está falando sobre Jesus. Lembre-se que a gente vem falando que diante de uma igreja sendo ameaçada por falsos ensinos, Paulo não se preocupa em apresentar argumentos intelectuais ou filosóficos para que eles pudessem responder a esses falsos mestres usando a sua própria inteligência. Paulo, ele simplesmente, o remédio que ele compreende ser mais eficaz para tratar essa igreja que estava sendo ameaçada não é outro senão o mais simples de todos, que é apresentar a pessoa de Jesus Cristo. A única forma de não sermos iludidos por falsos ensinos, a única forma de não ficarmos inconstantes, sujeitos a ventos de doutrinas, que é o que a palavra de Deus vai dizer em um outro lugar, é conhecendo a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Paulo está dizendo para esses irmãos, eu quero apresentar para vocês quem é Jesus, que eu não preciso gastar tempo falando sobre como rebater a falsos ensinos, porque falsos ensinos existem e vão existir sempre. Hoje é um, amanhã vai ser outro, mas o remédio para todos eles é exatamente o mesmo, que é o conhecimento de Cristo. Então, Paulo, ao invés de se preocupar em rebater algumas correntes que estavam entrando na igreja, ele ensina esses irmãos da igreja de Colossos sobre quem é Jesus. Ele não é simplesmente um personagem importante do ponto de vista histórico. E isso é fundamental a gente se lembrar o tempo todo, especialmente nos nossos dias, onde pintam a imagem de Jesus como quase sendo um revolucionário político. Simplesmente isso. Alguém que se levantou contra o império, alguém que começou a destruir as estruturas do sistema religioso, e meramente isso e simplesmente isso. O apóstolo Paulo está dizendo para esses irmãos o que a gente precisa relembrar também o tempo todo, que Cristo não é um mero revolucionário, mas Ele é o Senhor supremo sobre todas as coisas. Dito isso, com esse entendimento, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, a gente vai ler do 13 ao 23. Por favor, mantenha a sua Bíblia, o seu aplicativo aberto, assim que você encontrar, porque a gente vai caminhando ao longo dos versos e destacando alguns elementos aqui ao longo desses versículos. Mais uma vez eu peço orações para não chutar essa garrafa que está aqui diante de mim. Vai dar certo. Bom, agora que vocês acharam, eu digo para vocês que o texto vai ser projetado na mesma versão que eu leio, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada, para que você possa acompanhar na mesma versão, mas por favor mantenha a sua Bíblia aberta, que eu já adiantei que a gente vai caminhando verso após verso desse trecho lido. A partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra. É ela quem nos revela Jesus, é ela quem nos mostra quem o Senhor de fato é. É ela quem nos permite adorarmos o único e verdadeiro Deus e não projeções criadas a partir de quem nós somos. Ela nos mostra não o Jesus que nós achamos que deveria ser, mas ela nos mostra o Jesus que de fato é,
que é supremo sobre todas as coisas e que nos demanda a adoração à medida que nós vamos o conhecendo cada vez mais. Pedimos que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, a gente está falando de uma igreja sendo ameaçada por falsos ensinos, por falsas doutrinas. A gente está falando de uma igreja que questionava, em certo sentido, esses falsos mestres, questionavam a autoridade do próprio apóstolo Paulo, e ele não se preocupa em se defender, mas, mais uma vez, ele se preocupa em apresentar quem é Jesus. A gente parte do pressuposto que a palavra destacada nesse trecho que nós lemos é essa palavra primazia ou supremacia. E a gente percebe ao longo desse texto que a supremacia de Cristo, o poder absoluto de Cristo, a superioridade de Cristo, o fato dele ser supremo, dele ser sobre todas as coisas, vai sendo, à medida que a gente vai lendo, aplicado em algumas esferas. A gente vai caminhando pelo trecho lido e a gente vai falando sobre isso. A primeira coisa, no verso 13, Paulo começa dizendo esse trecho para essa igreja, dizendo o seguinte: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Primeira pergunta que surge, ele quem? Está falando do nada, aparece a expressão ele, e você, se olhar nos versos anteriores, 11 e 12, você vai perceber, quando Paulo conclui o trecho anterior, dizendo assim: vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele, ou seja, o Pai, a quem nós devemos gratidão, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A primeira expressão e o primeiro verbo conjugado por Paulo nesse trecho é quando ele diz libertou. Os colossenses tinham ouvido falar sobre a mensagem do Evangelho. Os colossenses tinham crido na mensagem do Evangelho, que fora pregada pelo plantador dessa igreja, o homem chamado Epáfras, de quem nós falamos, inclusive, na semana passada. Mas, de repente, eles começam a ser aprisionados por esses falsos ensinos. Paulo está lembrando essa igreja de que quem nos libertou foi o próprio Deus. Que não são essas mensagens falsas e esses ensinos estranhos que acabam nos trazendo liberdade. Muito pelo contrário, a única coisa que nos liberta é conhecermos o próprio Cristo, e nós conhecemos Cristo por meio da palavra de Deus. É o que a Bíblia vai dizer em outros trechos, por exemplo, quando ela diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou em outro trecho da Bíblia, que ficou muito conhecido aí ao longo dos últimos anos, que é: e conhecereis a verdade, e a verdade, antes que você complete, eu quero te dizer que esse trecho se refere única e exclusivamente à pessoa de Jesus Cristo. Não se aplica a nenhum político de um lado ou de outro, mas esse trecho está falando da verdade do Evangelho. A única verdade que tem poder para nos libertar é exatamente essa. Jesus mesmo diz isso: conhecereis a verdade, ou seja, vocês me conhecerão, vocês conhecerão a palavra de Deus, e essa verdade é quem vai libertar vocês. Por que é fundamental a gente entender isso? Porque se precisamos ser libertos, se nós fomos libertos pelo próprio Pai, isso significa que o nosso estado anterior era um estado de escravidão. Ninguém é liberto se não estiver preso. Ninguém se torna liberto se o estado anterior não for um estado onde a pessoa está totalmente acorrentada, presa. O que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja é o seguinte: vocês já foram libertos. Ele conjuga o verbo no passado, e ele deixa muito claro que quem libertou essas pessoas foi o próprio Deus. Nós éramos escravos dos nossos próprios pecados. Nós éramos escravos das nossas próprias vontades, dos nossos maus desejos. E Paulo está dizendo que nós agora, que cremos em Cristo, ele está escrevendo para uma igreja, nós que somos igreja do Senhor Jesus, nós fomos libertos pelo próprio Pai. E ele usa um termo um pouco mais pesado. Paulo não se preocupava tanto com uma linguagem politicamente correta, mas ele vai dizer para essas pessoas que ele nos libertou. Nos libertou de quê? Do império das trevas. Ele nos libertou do poder das trevas. Além de sermos escravos de nós mesmos, o nosso estado anterior era um estado de escravidão em relação ao império das trevas, ao poder das trevas. E talvez você me diga assim: tá, eu até entendo que eu precisava ser liberto,
até agradeço a Jesus pelo que Ele fez, vou na igreja umas 2 vezes por ano para agradecer ao que Ele fez por mim. Agora, esse negócio de império das trevas é um negócio pesado demais, para mim isso não faz o menor sentido. Embora eu não creia tanto em Deus, embora eu não tenha um relacionamento tão próximo a Deus, eu acho que é um pouco demais esse Paulo me dizer que eu era escravo do império das trevas. Eu nunca fui uma má pessoa, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu sempre procurei fazer o bem, eu sempre procurei fazer boas obras. E todas essas coisas, elas trazem muito sentido, elas são muito importantes no teu relacionamento com o teu próximo, com a tua família, com os teus amigos, com o teu vizinho. Mas quando nós falamos do teu relacionamento com Deus, a Bíblia vai dizer para nós que as nossas boas obras não passam de trapos de imundícia. O que o texto está querendo dizer é que nós somos incapazes de agradar a Deus mediante as obras que nós fazemos. Que não há a menor possibilidade em nós de agradarmos a Deus, porque a lei de Deus exige perfeição. A gente tem que se lembrar que qualquer pecado que cometemos é um pecado contra um Deus que é santo, perfeito e eterno. Diante disso, não há um pecado que ofenda mais ou menos a santidade de Deus nesse sentido. Quando nós dizemos que pecamos contra um Deus que é santo, qualquer pecado vai ofender a santidade de Deus, porque Ele é perfeito e nós somos falhos e pecadores. E a gente tem que se lembrar que Deus ele é eterno. Logo, qualquer pecado contra um Deus que é eterno, merece uma punição também que seja eterna. Por isso nós estávamos escravizados, e Paulo deixa muito claro que não há neutralidade nessa questão. Não tem como você dizer que eu não sou do reino de Deus, eu não sirvo a Deus, eu não me relaciono com Deus, mas o diabo também eu não quero nem falar com ele, eu não menciono nem o nome dele para não dar moral para o capeta. Não sei se você já ouviu gente falando sobre isso, que tem medo de falar o nome diabo, que tem medo de quando alguém fala esse nome, e faz até o sinal da cruz, e pede proteção, e joga sal grosso e tal, procurando proteção, mas não faz o menor sentido. O que Paulo está dizendo para eles é o seguinte: vocês são igreja, ótimo, vocês creem em Jesus, perfeito, então vocês estão libertos do império das trevas. Caso vocês não creiam em Jesus, por mais que você se ache uma boa pessoa, por mais que você se ache uma pessoa legal, por mais que você se ache uma pessoa de bem, um cidadão de bem, cheio de moral e de bons costumes, diante de Deus isso não tem absolutamente o menor valor, porque todos nós somos pecadores e o pecado nos nivela por baixo. Todos nós, sem exceção, se não estamos em Cristo, estamos escravizados pelo poder das trevas. Essa é uma notícia muito ruim para todo ser humano. Não há neutralidade. Aliás, o mesmo Paulo, em outras ocasiões, vai dizer que nós já nascemos inimigos de Deus, separados de Deus. E a despeito de qualquer coisa que você possa me dizer sobre você mesmo, que é uma boa pessoa, que é uma pessoa do bem, uma pessoa legal, a palavra de Deus me diz algo sobre você, sobre mim e sobre qualquer ser humano, quando ela diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A palavra evangelho significa boas notícias. Mas essas notícias só se tornam boas diante das más notícias que eu acabei de falar para vocês. Que nós não temos a menor capacidade de agradar a Deus pelo nosso proceder, pelo nosso testemunho, por sermos quem nós somos, porque somos pecadores. A boa notícia do Evangelho é que diante dessa nossa incapacidade, o próprio Deus providenciou um meio para que nós fôssemos libertos do poder das trevas. Paulo está escrevendo para uma igreja. Ele não está escrevendo de maneira geral, como se todo e qualquer ser humano fosse liberto do poder das trevas. Não, ele está escrevendo para uma comunidade de crentes em Cristo Jesus. Uma comunidade de pessoas que se reunia de forma regular para ouvir a mensagem do Evangelho, que administravam as ordenanças dadas por Jesus, que depositavam a sua fé na pessoa e na obra de Cristo. Para essas pessoas, Paulo está dizendo, Ele nos libertou do poder das trevas, Ele nos libertou do império das trevas, e o verso continua quando ele diz, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Além de nos libertar do império das trevas, Ele muda a nossa posição, nos levando agora para o reino do seu Filho amado. No mundo antigo, era muito comum que quando uma nação subjugasse a outra, era muito comum que quando uma nação vencesse uma guerra, eles levassem
toda a população vencida como cativa. Se você tem um pouco de conhecimento sobre o Antigo Testamento, você vai perceber que nos 2 grandes cativeiros que a nação de Israel atravessou ao longo da história do Antigo Testamento, exatamente isso que aconteceu. Tanto no cativeiro da Assíria, quanto no cativeiro da Babilônia, Israel foi subjugado, foi vencido na guerra, e toda a população foi levada cativa. Se você não tem tanto conhecimento do Antigo Testamento, mas se você já viu relatos históricos sobre esses períodos de guerra, do que acontecia no mundo antigo, você também vai saber sobre isso. Inclusive, essa é uma realidade que é possível perceber em filmes e séries e uma série de coisas além disso. O que Paulo está dizendo ao empregar essa linguagem para essas pessoas é o seguinte: Deus não simplesmente nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou porque Ele venceu uma guerra por nós, a guerra contra o pecado e a morte. E Ele decretou a sua vitória sobre o império das trevas, e nós que estávamos lá, fomos agora transportados do império das trevas para o reino de Deus. Nós mudamos de jurisdição. Nós pertencíamos ao império que foi derrotado por Cristo Jesus, e agora nós pertencemos ao reino de Deus. Nós saímos da escravidão, e agora nós estamos vivendo em liberdade, porque o Filho do Homem foi quem nos libertou. Alguns pensam que a vida cristã é uma vida de escravidão, muito pelo conhecimento sobre quem é o evangélico no nosso país, que é conhecido por aquilo que não faz. E as pessoas se resumem a entender o cristão como sendo alguém que não faz uma série de coisas. E pensam, não me tornarei um cristão, eu tenho Jesus no meu coração, eu sou ateu, graças a Deus, eu tenho uma série de boas práticas que eu procuro desenvolver, agora eu nunca vou me tornar um cristão porque eu não quero perder a minha liberdade. Não sei se você já ouviu isso, não sei se você já falou isso, inclusive, mas a palavra de Deus nos garante que uma vida cristã é uma vida de liberdade, onde nós somos livres para negar, inclusive, os nossos próprios desejos, onde o nosso eu, as nossas vontades, os nossos vícios, deixam de ser a prioridade máxima e absoluta da nossa vida, e nós somos livres, inclusive, para nos submetermos em amor ao governo e ao senhorio daquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Todos somos pecadores, não temos condição alguma de agradar a Deus pelo nosso próprio proceder. E agora, como é que a gente está pertencendo ao reino de Deus se a gente é pecador e Deus é santo? Como que isso funciona? E Paulo está dizendo ainda no verso 14, quando ele fala no 13, nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou seja, o próprio Jesus. No 14 ele diz, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Só é possível que sejamos parte do reino de Deus. Nós que somos pecadores, nós que ofendemos a Deus, isso só é possível para nós, porque em Jesus nós temos a redenção e a remissão, ou seja, o perdão dos nossos pecados. Paulo segue empregando essa linguagem que tem a ver com guerra, com império, com militarismo, com tudo mais. Ele usa nesse verso o termo redenção, que significa libertar um prisioneiro ou um escravo mediante o pagamento de um resgate. E foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Em Jesus nós temos a redenção, porque éramos escravos do império das trevas. Nele temos a nossa redenção, porque Ele pagou um preço para que nós que éramos escravos pudéssemos ser agora livres. Nele nós temos, além da redenção, a remissão ou o perdão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus recebemos redenção. Em Cristo Jesus recebemos perdão pelos nossos pecados. A nossa dívida está totalmente paga porque Ele deu a sua própria vida em favor daqueles que creem no seu nome. A barreira que nos separava de Deus, que a Bíblia chama de pecado, a barreira que havia entre nós e Deus foi completamente removida. Jesus não está pagando o preço para que você possa ser salvo. Você não está pagando o preço para que você possa ser salvo. Não tem absolutamente nada que você possa fazer para que você possa ser salvo. Mas Ele já realizou isso por nós, quando deu a sua vida na cruz, e o que Ele exige de nós, arrependimento dos pecados, e que depositemos a nossa fé na sua pessoa, na sua obra, entendendo que o que Ele fez por nós é suficiente, e o preço já foi pago. Paulo está dizendo, vocês já foram libertos.
Ele nos libertou do império das trevas. Ele não está nos libertando, Ele não vai ainda nos libertar, não, Ele já nos libertou, porque a sua obra foi realizada na cruz. A gente percebe então nesses versos que a gente leu, a supremacia de Cristo na salvação. Não há mérito no que fazemos, não há condições de merecermos o favor de Deus, não há condições de contribuirmos com Deus para a nossa salvação. Você não tem que ajudar Jesus para você ser salvo. Não sei se você já ouviu algumas pessoas dizendo o seguinte, Deus já fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua. Isso não tem o menor sentido bíblico, porque quando Jesus morre na cruz, Ele não está dizendo eu fiz a minha parte, mas Ele diz está consumado, o preço foi integralmente pago, a dívida foi totalmente removida, não existe absolutamente nada que pode separar o homem que crê em Cristo do próprio Deus, e nós nos unimos a Deus pela fé que depositamos em Cristo, de modo que Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A dívida foi totalmente paga, está consumado. Jesus não financiou essa dívida, Ele não parcelou no cartão, pegou empréstimo consignado para pagar quando Ele voltar, e o banco está cobrando porque já tem 2000 anos e Ele não voltou ainda. Não, Ele não parcelou no cartão, não deu cheque predatado, Ele pagou de uma vez por todas. A lei de Deus exigia perfeição e nós éramos pecadores imperfeitos. Ele veio, o próprio Deus se fez homem, Jesus Cristo, viveu uma vida perfeita que éramos incapazes de viver. E por meio da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, nós entendemos que somos totalmente perdoados por Deus, desde que estejamos em Jesus. Paulo está escrevendo para essa igreja, que enfrentava uma série de problemas, porque estavam entrando alguns falsos ensinamentos nessa igreja, por meio de falsos mestres, e ele está dizendo para aquelas pessoas o seguinte: eu quero que vocês entendam que Cristo é supremo na obra de salvação. Vocês não precisam fazer absolutamente nada, porque uma das coisas que ensinavam é que o sacrifício de Cristo era bom, mas não era suficiente. Além do sacrifício de Jesus, você precisava se circuncidar. Além do sacrifício de Jesus, você precisava guardar alguns dias especiais. Além do sacrifício de Jesus, você precisava celebrar algumas festas do povo judeu. Além do sacrifício de Jesus, você precisava ter na sua celebração elementos do culto judaico, como bandeiras e candelabros e chifre de boi, de carneiro, de qualquer animal que você quiser para atrair a presença de Deus. O que Paulo está dizendo para essas pessoas é: o que Cristo fez basta. O que Cristo fez é suficiente, e a obra dele na redenção, na salvação, é totalmente suficiente, e ele é supremo sobre a obra de salvação. Um outro ensino que permeava essa igreja também era a de que Cristo não era totalmente Deus, mas de que ele fora a primeira coisa a ser criada por Deus. E Paulo, a partir do verso 15, começa a falar sobre a supremacia de Cristo na criação. Vamos ler comigo do 15 ao 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Mais uma vez, o remédio de Paulo para uma igreja ameaçada por falsos ensinos é apresentar quem é de fato Jesus, para que aquela igreja pudesse conhecê-lo, e conhecendo Jesus, eles não seriam dominados por falsos mestres. Paulo já fala sobre o que Jesus fez na salvação, e agora ele está falando sobre a supremacia de Cristo na criação, quando ele diz: Jesus é a imagem do Deus invisível. Os falsos mestres dizem que ele não é Deus. Eu estou dizendo para vocês que a imagem do Deus que não se pode ver, é possível vê-la por meio da pessoa de Jesus. Ele é o Deus verdadeiro. É como se Paulo dissesse para os seus leitores: vocês querem ver Deus? Olhem para Jesus, porque Jesus é o próprio Deus que se revelou. Um dos principais falsos ensinos, talvez o principal deles na igreja de Colossos,
era o que ficou conhecido depois na história, lá pelo segundo século, que desenvolveram esse termo, embora esse ensino já fosse presente, tanto aqui quanto em outras cartas do Novo Testamento, que é o que chamam de gnosticismo. Eles pregavam que o ser humano é dividido em duas partes, uma parte material e uma parte imaterial. Essa parte material é o que você pode ver, tocar, é o corpo. E eles diziam que essa parte é totalmente ruim. Ela é essencialmente ruim e essencialmente corrompida. A parte imaterial, que é aquilo que não se pode ver, não se pode tocar, aquilo que não é físico, essa parte é totalmente boa. O que as pessoas começaram a fazer então? Primeiro, começou a se desenvolver aí uma prática que vai se perpetuando ao longo da história e existe até hoje, conhecida como autoflagelação. As pessoas que impõem sofrimento sobre o seu próprio corpo. Hoje em dia, no nosso cenário, no Brasil, essas pessoas são conhecidas como botafoguenses. Mas nesse cenário de Colossos, o que acontecia é que essas pessoas pegavam um chicote, por exemplo, e começavam a bater no seu próprio corpo. Começavam a bater nas suas costas, colocando sobre eles um flagelo, um castigo, exatamente porque entendiam que o corpo é essencialmente mal. Logo, se o corpo é essencialmente mal, eu devo puni-lo e castigá-lo. Outros, entretanto, escolhiam um outro caminho e pensavam o seguinte: bom, já que a matéria é ruim e o corpo é ruim, não adianta eu fazer o bem com o meu corpo, porque Deus não vai me beneficiar por isso. E nada de que eu fizer de mal com o meu corpo, eu também não serei punido, porque a matéria já é ruim. Então, eu vou me entregar aos prazeres da carne e fazer tudo o que eu desejar. Por que é importante a gente compreender isso? Porque para essas pessoas, já que o corpo era ruim e a matéria era essencialmente má, Deus para eles jamais teria um corpo. Deus jamais encarnaria. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus tem um corpo. A matéria não é má. O problema é o pecado que nos corrompe por completo. O problema não é a matéria em si. Então Paulo está dizendo para essa igreja o seguinte: o corpo de Jesus, o que foi morto, o que foi pendurado numa cruz, o que ressuscitou ao terceiro dia, esse corpo é a imagem do próprio Deus. Cada declaração que o apóstolo Paulo dá, apresentando Jesus, é uma resposta a algum falso ensino que tentavam impor sobre os membros daquela igreja. Paulo segue dizendo que, além de ser a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito da criação. E muitos acreditam, de modo errado, e baseados de forma talvez criminosa nesse texto. Alguns dizem que Jesus não é Deus e que ele foi a primeira coisa criada por Deus, porque o texto diz que ele é o primogênito da criação. Se a gente não tomar cuidado, parece até fazer algum sentido, mas não é sobre isso que o texto está dizendo. Primogênito aqui é uma imagem de proeminência. No sentido bíblico, a primogenitura não tem a ver unicamente com a ordem do nascimento, mas tem a ver com a relevância e com a importância. Tanto que você vai ver ao longo do Antigo Testamento, especialmente na história de Esaú e Jacó, que era possível vender a primogenitura. Esaú e Jacó eram dois irmãos gêmeos, não sei se você conhece a história, um nasceu, obviamente o outro nasceu depois. Esaú era o mais velho e Jacó passou a vida inteira correndo atrás desse direito de primogenitura. Se a primogenitura tivesse a ver unicamente com quem nasceu primeiro, isso não seria possível. Mas nessa história a gente compreende que primogenitura aqui não tem a ver só com a ordem do nascimento, mas tem a ver com relevância e com importância. Um outro exemplo, em Salmo número 89, no verso 27, o próprio Deus, ele está fazendo uma aliança com Davi, e ele diz para Davi que o constituiria seu primogênito, embora a gente saiba que Davi também não era o filho mais velho. Se você se lembra de quando Deus disse a Samuel para ir à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, Samuel chegou até Jessé, Jessé foi apresentando os seus filhos mais velhos, mais bonitos, mais fortes, e nada de Davi aparecer, porque ele não era dos mais velhos, nem dos mais fortes e nem dos mais bonitos. Embora a Bíblia diga que ele era de boa aparência, tem uns relatos bíblicos que me deixam meio... tem uma imaginação muito fértil para algumas coisas. Por exemplo, na história de Davi, a gente vê um filho dele, chamado Absalão, que alguns dizem que era ou cabeleireiro ou fundador do Testemunho de Jeová, né? Porque Absalão, essa foi muito ruim, né? Essa foi horrível. Mas a Bíblia falando sobre Absalão,
diz que esse homem, da cintura para cima, era o homem mais bonito de Israel. Na minha cabeça, eu já imagino esses caras marombados com a perna fina. Mas, enfim, sobre Davi, o texto vai dizer que ele era de boa aparência, mas ele não era o filho mais velho. Ele não era o primogênito. Ele não era o filho de destaque, mas Deus está dizendo para ele: eu vou constituir você o meu primogênito. Paulo emprega esse termo, primogênito da criação, para mostrar que Cristo é mais importante do que toda a criação. Ele não está dizendo que Jesus foi criado, mas ele está dizendo que Jesus recebe, então, um título de honra. Esse texto é usado por alguns ainda hoje para negar a eternidade de Jesus. Só que esse mesmo texto, se a gente segue nesse mesmo texto, nos versos 16 e 17, a gente vai perceber o que Paulo está dizendo, que todas as coisas foram criadas nele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. João, no capítulo 1, começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que Paulo está dizendo para esses irmãos é que Jesus é eterno. Não importa o que tentam ensinar, não importa o que tentam dizer acerca dele, ele é antes de todas as coisas, tudo foi criado nele, tudo foi criado por ele, tudo foi criado para ele, nele tudo subsiste. Essa é uma declaração incrível de louvor e adoração a Jesus, exaltando o seu poder. Como igreja dele, jamais deveríamos ficar indiferentes a isso, ou questionando a sua autoridade, a sua eternidade e a sua divindade. Mas aí pode ser que você se pergunte: tudo bem, entendo que Jesus é supremo na salvação, entendo que Jesus é supremo na criação. Muito obrigado, Jesus, o Senhor me salvou, o Senhor criou todas as coisas. Mas qual a importância disso para a minha vida hoje, para a minha prática? E é o que a gente vê a partir do verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, e o apóstolo Paulo vai seguindo. Ele criou todas as coisas, porque ele é supremo na criação. Ele é supremo na salvação, de modo que ele realizou a obra da cruz, e essa obra se estende a todos que creem no seu nome. Só que todos esses que creem no seu nome foram transformados em um único povo, e Jesus reúne esse povo em um corpo que se chama igreja. É um corpo composto de muitos membros, do qual ele é a própria cabeça. Paulo está dizendo que ele é isso tudo, tudo foi criado nele, por ele, e agora Paulo parte para o encerramento desse trecho, dizendo que ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Irmãos, olhando para o Novo Testamento, para esse texto e para todos os outros do Novo Testamento, nós podemos afirmar, sem medo de errar, que é impossível ser um cristão se você não está ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja. Não estou dizendo que a igreja é a CBN, não estou dizendo que a igreja é a igreja batista, mas eu estou dizendo que é impossível ser um cristão se você não estiver ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja, do qual, desse corpo, a própria cabeça é o próprio Jesus. Um membro que está desligado do corpo, ele não é comandado pela cabeça, logo ele não tem vida. Absolutamente ninguém é a igreja de Jesus sozinho. É muito comum as pessoas usarem as suas feridas e traumas para se justificarem, dizendo: eu não preciso me preocupar com isso, porque a igreja sou eu. Não, você não é a igreja. Ninguém individualmente é a igreja de Jesus Cristo. A igreja somos nós. Não existe membro desligado do corpo que permaneça vivo. Para que haja vida, é necessário que sejamos comandados pela cabeça desse corpo que é Jesus. Encerrando a última série, a gente falou sobre a metáfora que Jesus faz, sobre a videira, sobre os ramos. Ele diz que o ramo só pode produzir frutos se estiver enxertado na videira. Somente em Cristo nós podemos encontrar vida e vida em abundância. Você é um cristão, você é um ser humano. Você não é um rabo de lagartixa que fica se movimentando quando está separado do corpo. Mesmo que se movimente, não há vida ali. Não estou dizendo que quem não está vindo para a igreja nesse momento, para a celebração coletiva, não é igreja. Não estou dizendo isso. Você que nos assiste aí, não saia daí nesse momento. É perfeitamente compreensível que nesse momento que a gente vive, que enfrenta, alguns irmãos ainda estejam inseguros para esse retorno aos cultos públicos. Alguns
sentem um pouco mais de medo, outros estão mais vulneráveis, outros pertencem a um grupo de risco. Não é sobre essas pessoas que eu estou falando, porque isso é normal diante das circunstâncias que nós vivemos. Só que há alguns que se aproveitam desse momento para pensar que podem substituir a experiência de ser igreja por transmissões online. E isso absolutamente não é possível. O pastor Cristiano hoje ainda fez uma postagem no Twitter falando sobre isso, que a tecnologia é uma bênção. Que do mesmo modo que quando eu estou viajando, separado da minha família, eu consigo me comunicar com a minha família por meio da tecnologia, mas eu não posso substituir o contato familiar pela própria tecnologia. E alguns tentam aplicar isso à igreja, dizendo que é possível ser um cristão sem me envolver com outros cristãos, sem praticar o que Jesus nos ensina sobre amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. Alguns estão erroneamente pensando que podem substituir a experiência de ser igreja por uma transmissão no domingo de manhã ou no domingo à noite, e não podem. Se você pensa assim, nos assiste nesse momento, eu queria que você inclusive parasse de nos assistir. Tem uma lista de pastores mais preparados, mais capacitados, melhores pregadores e até mais bonitos. O pastor Exaltino estava aqui de manhã para provar isso. Igreja não é uma prestadora de serviços religiosos. Igreja é um corpo do qual nós fazemos parte. Nós não escolhemos igreja pensando no que ela pode me oferecer, no entretenimento que ela pode me dar, se a música é boa, se não é boa. Eu escolho uma igreja porque eu entendo que ela é um corpo e eu sou um membro desse corpo disposto a servir para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho e para que mais pessoas sejam parte também desse corpo, desse organismo. Nós não somos consumidores, nós somos corpo de Cristo Jesus, do qual Ele é a própria cabeça. É a cabeça quem orienta para onde o corpo deve ir, o que o corpo deve fazer. O sentido de ser igreja está ligado a obedecer àquele que é a cabeça do corpo. O verso 18 ainda nos diz que ele é o primogênito dentre os mortos. De novo, Jesus não foi o primeiro a morrer. Paulo está de novo trazendo a ideia de primogênito como principal. Ele é o princípio para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse a plenitude da divindade. Paulo está dizendo para essa igreja que Jesus é totalmente Deus. Colossenses saibam disso. Macaenses também saibam disso. A despeito do que tentam dizer sobre Jesus, que ele foi apenas um personagem histórico relevante do ponto de vista político, a palavra de Deus nos diz que ele é totalmente Deus, supremo na criação, supremo na salvação, supremo na igreja que é o seu povo. Paulo continua dizendo, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Jesus, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Lembre-se, pertencíamos ao reino das trevas, e porque fomos perdoados em Jesus pelo sacrifício que ele fez por nós, nós somos aceitos por Deus. E nós que éramos membros e pertencentes ao reino das trevas, agora somos membros e pertencentes do reino de Deus e da família de Deus, porque somos adotados por Deus por meio da fé que professamos em Jesus. Paulo parte para a conclusão no verso 21, dizendo, vocês que antes eram estranhos e inimigos no entendimento, agora estão reconciliados no corpo da sua carne. De novo, o corpo não é mau por essência, como ensinavam os falsos mestres, pelo contrário, por meio daquele que Jesus passou no corpo, nós somos perdoados, porque Paulo diz que ele realizou a paz com o seu sangue derramado. Jesus foi totalmente homem, e a sua morte, o seu sofrimento, o seu sangue, a sua cruz, essas coisas não eram metáforas, ele sofreu de fato, ele teve o sangue derramado e realizou a paz por meio disso. Nós éramos inimigos e agora nós temos paz, porque o sangue foi derramado em nosso favor. Na cruz do Calvário se cumpre a profecia feita por Isaías, alguns séculos antes de Jesus nascer, quando ele diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas nós fomos sarados. Jesus é totalmente Deus, mas Jesus é também totalmente homem. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque assim como nós, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Ele satisfez a justiça de Deus vivendo uma vida perfeita. E como retribuição, ele recebeu sobre si a ira de Deus que estava destinada a nós por causa dos nossos pecados.
De modo que na cruz ele é abandonado pelo próprio Pai, que enxergava em Jesus naquele momento os meus pecados e os seus pecados. Ele recebe a ira de Deus, para que por meio da fé nós herdássemos a sua justiça. Por isso agora ele, segundo os versos 22 e 23, nos apresenta santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Somos pecadores, merecedores da condenação eterna, mas pelo que Cristo fez por nós, Ele nos apresenta diante de Deus. Não somos nós que entramos por quem nós somos, mas Cristo nos apresenta diante de Deus, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Quando Ele nos olha, Ele não percebe mais o nosso pecado, mas Ele percebe se você confessa Cristo Jesus, se você deposita a sua fé nele para que você seja salvo, Deus te vê como alguém santo, irrepreensível e inculpável, porque a penalidade do seu pecado já foi paga na cruz do Calvário. Uma santidade e uma justiça que não são fruto do nosso esforço, mas é herdada por meio da fé. Não viva mais de forma muito prática, com sentimento de culpa por erros do passado. Não ache que a tua capacidade de pecar é maior do que a capacidade de Deus em te perdoar. Se nós cremos em Jesus, Deus já nos perdoou, porque Cristo já pagou pelos nossos pecados. A grande questão é que alguns dizem, eu sei que Deus me perdoa, mas eu não consigo me perdoar. E quem te disse que o teu senso de justiça é um padrão mais elevado do que o senso de justiça do próprio Deus? De modo prático, se entendemos o Evangelho, conseguimos descansar nessa palavra que diz que Jesus garantiu a nossa paz com Deus por meio do seu sangue derramado, e Ele mesmo vai nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus, porque não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Para isso, precisamos apenas crer, de acordo com o verso 23, e se a fé é verdadeira, nos manteremos alicerçados e firmes, não nos afastando da esperança do Evangelho que ouvimos. Essa fé não é uma fé geral, não é uma fé na fé, não é aquela fé que dizem basta crer em alguma coisa que já é suficiente, basta ter fé em alguma coisa que isso basta. Não, não é isso. Paulo está falando de uma fé que produz uma esperança e que é resultado do Evangelho que nós ouvimos. A fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé que nos salva, porque somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. A fé que é um presente de Deus para nós. Que não é por obras para que ninguém se glorie, que não há mérito nosso em absolutamente nada, porque em todas as coisas, desde a criação até a salvação, até a dinâmica da vida da igreja, nós vemos a supremacia de Cristo, e por meio da supremacia de Cristo nós percebemos que em todas as coisas existe a graça de Deus fluindo sobre as nossas vidas. Um presente que não merecemos, o que não é uma desculpa para vivermos pecando, claro que não. Mas é um presente que nos constrange, porque a gente sabe que jamais conseguiria ou conseguirá pagar ou retribuir isso. Se entendemos o Evangelho, se entendemos o que é a graça, e se conhecemos quem é Jesus, buscaremos em gratidão, não para sermos salvos porque já somos, não para sermos perdoados porque já fomos, mas por gratidão ao que Ele fez por nós, vivermos uma vida que o glorifique em todas as coisas.